né? E No sem que essa tem, ideia de dívida também, sabe? Eu acho que a sim, esquerda ela tem uma leitura tão equivocada de querer fazer uma justiça com aqueles que no passado foram aí submetidos, escravizados, os índios que foram aí enfim, dominados, né, genocidados, e aí joga isso para a gente aqui como uma dívida. Eu acho uma interpretação extremamente equivocada, que dá margem a cancelamento, que dá margem a agendas internacionais, inclusive. Felipe, movimento negro, comunidade LGBT, a cultura woke, né, que é toda ela embebida. A pauta é importante, é isso que eu falo. As pessoas, nós nacionalistas, a gente precisa separar o joio do trigo. A pauta ela é importante, a gente tem que sentar e conversar com esses grupos, tá, gente? Porque o nacionalismo ele não pode ser excludente, asséptico. Porque se ele for excludente, asséptico, nós nunca vamos sair da bolha. E enquanto a gente está na nossa bolha limpinha, no nosso mundinho ideal, o George Soros está aí conversando com todo mundo, né? O Jorge Paulo Lemann está lá colocando seus movimentos na periferia, conversando com todo mundo, legitimando, dando as marcas, as grandes corporações estão falsamente reconhecendo que existe esses grupos tidos como vulneráveis, social, grupos tidos como minoria. Se a gente não sentar e não conversar e não entender o reclame deles, a pauta deles, o George Soros vai sentar e vai sentar com um dinheirinho gordo. Eu estou falando de George Soros aqui, mas tem outros magnatas que fazem isso. Então, assim, o nacionalismo ele não pode ser excludente. Ele tem que ser includente. A pauta é importante, a gente tem que conversar com seriedade, com maturidade. Agora, a instrumentalização dessas pautas que a gente vê por esses movimentos é muito grande. Felipe, o que você tem a dizer para a gente, para nós nacionalistas, você como nacionalista, sobre a cultura woke? A cultura woke faz parte de um projeto de desconstrução do Brasil, né? A cultura, porque o pressuposto teórico da cultura woke é o desconstrucionismo, né? Para isso tem que remeter ao pós-estruturalismo francês para entender o que é isso, né? Desconstrucionismo é simplesmente a desconstrução do logos, a desconstrução da razão, a desconstrução da verdade, né? Para colocar o quê no lugar? Simplesmente a vontade de poder de diferentes narrativas. Né? É um anti-humanismo. Né? Enquanto que a solução para a cultura woke não é um reacionarismo que, na verdade, compartilha dos mesmos pressupostos desconstrucionistas. Né? A solução para a cultura woke, né, assim como para as guerras culturais em geral, é a regra de ouro. Né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É nada mais do que o bom senso. Né? Você não precisa de nenhuma teoria, de nenhuma doutrina política para isso. Basta aplicar o bom senso. Se o bom senso for aplicado, acaba a guerra cultural. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Né? Ninguém é obrigado a se sentir confortável com ninguém, mas todo mundo é obrigado a respeitar todo mundo. Né? Pelo menos no limite em que o respeito seja recíproco. Né? Então, basicamente então, cultura woke ou o reacionarismo da extrema-direita que surge como resposta à cultura woke, tudo isso é disruptivo. Né? É disruptivo não apenas da ordem social, da ordem política, mas disruptivo, inclusive, da própria ideia de ser humano. Né? Porque você limita as pessoas a determinadas categorias e cria certos tribalismos, né, que são absolutamente nocivos, sectarismos, né, que desconstroem a pessoa. Então, eu penso assim, o ponto de vista nacionalista tem que ser o ponto de vista do quê? De valorização dos brasileiros, de todos os brasileiros, né? E respeito recíproco
de todas as partes, né? As maiorias respeitando as minorias respeitando as maiorias, né? Cada uma tendo o seu espaço, né? Mas cada uma sabendo que esse espaço tem que estar inscrito num todo. Né? Então, o nacionalismo pode ser mais progressista ou pode ser mais conservador, aí vai depender aí das preferências de cada um. Agora, um nacionalismo que negue o outro, que rejeite o outro, né? Aí já não é um nacionalismo, aí já é um sectarismo, né? Então, por exemplo, os grupos identitários de esquerda progressista, né, dizerem que os evangélicos são menos brasileiros, isso é um absurdo. Os evangélicos fazem parte da vida brasileira, devem Exatamente. ser. Não quer dizer que a gente vai concordar com eles em tudo, né? Ou que a gente vai aceitar tudo, né? Mas eles fazem parte do Brasil. O Brasil é um país cristão, né? O Brasil é um país formado no cristianismo. Até mesmo quem não tem religião, né, no Brasil segue o cristianismo por outras formas. Né? Eu sou a favor do Estado laico, né? Porque eu penso que o Estado brasileiro não deve ser confessional, mas existe uma cultura brasileira que é formada pelo cristianismo. Né? Então não dá para negar o cristianismo. Né? E não dá para dizer também que todo leitor, todo eleitor do Bolsonaro é fascista, como a esquerda faz, né? Claro, não, isso é um completo absurdo, isso é um completo disparate, inclusive porque as pessoas podem mudar o voto delas. Né? Sim. Eu tenho parentes que votaram no Bolsonaro em 2018 e agora, veja bem, sem ter nenhuma mudança ideológica, a pessoa pensando exatamente da mesma forma, como sempre pensou. Uhum. Agora quer votar no PSOL para a Prefeitura do Rio. Votou no Bolsonaro em 2018. Agora mas a massa silenciosa, Felipe, a grande É. maioria da massa silenciosa é assim. Os fundamentos ideológicos mais marcantes, assim, essa briguinha, essas escaramuças, é mais aqueles que fazem barulho, né? As pessoas que vão para a internet. Mas tem uma massa silenciosa que vota aqui, vota ali, principalmente nos seus municípios. Tem gente que vota aqui, que tem um posicionamento mais à direita, nacionalmente, mas municipalmente vai votar em um candidato de esquerda. Né? Então você tem essa dinâmica da massa silenciosa, que é a grande maioria cá para nós. Né? Sim. Isso são as complexidades da realidade que o nacionalismo tem que compreender, assimilar e vetorializar isso no sentido construtivo do país. Né? Então, da mesma forma, isso não pode ser feito com base em exclusão. Então, da mesma forma que não dá para excluir o evangélico, também não dá para excluir a pessoa ali, por exemplo, o LGBT. Por exemplo, embora eu não concorde com essa sigla e com o movimento político. Né? Eu acho que são coisas diferentes. Assim como a gente diferencia sionista de judeu, eu diferencio LGBT da pessoa que é homossexual, bissexual, trans. O ser humano, né? O ser humano. O ser humano é o ser humano. A gente não pode limpar o ser humano, porque senão a gente vai chegar numa narrativa muito perigosa de querer obliterar determinados grupos, mas esses grupos, eles são formados por seres humanos, então a gente vai ter que obliterar o ser humano também. Aí vai ficar meio, né? Exatamente. Então, por exemplo, na última parada gay em São Paulo, Pablo Vittar levantou a bandeira do Brasil. Isso ocorreu no show da Madonna também. Qual é o problema do Pablo Vittar levantar a bandeira do Brasil? Porque ele é brasileiro. Ele é brasileiro como eu, é brasileiro como você. Ele vive o Brasil também do jeito dele. Né? O problema, eu acho que a ênfase que dão no Pablo Vittar como se fosse um símbolo do Brasil. Né? Como se o Pablo Vittar ele fosse o que nós tivéssemos de melhor para representar o Brasil. Mas, eu não acho que seja o que tem de melhor, mas faz parte. Assim como o Edir Macedo faz parte. Para mim, Pablo Vittar e Edir Macedo estão. Ai, Felipe, não fala isso, que eu vou sair dessa live depressiva. Infelizmente, eles fazem parte do feliz ou infelizmente, não sei, né? Eles fazem parte do
do Brasil, né? Porque pelo menos eu, enquanto nacionalista, eu posso não ouvir a música do Pablo Vittar, eu posso não ouvir a música do Crivella, porque o Crivella também canta, também tem um CD, né, de música. Ai, Né? meu Deus! Pessoalmente, a música do Pablo Vittar, a música do Crivella não são do meu agrado, mas ambos fazem parte do Brasil e existem muitos brasileiros que se identificam com eles. E nós temos, eu, você, todos nós temos algo em comum com eles também. Então, ser nacionalista também é defender um Brasil para eles e para nós também. Né? Eles têm o direito de ser o que eles quiserem e a gente tem o direito de ser o que a gente quiser também. Né? Dentro, claro, da brasilidade. Né? E é claro que o Brasil vai ter coisas muito boas, vai ter coisas medianas, vai ter coisas muito ruins, né? Mas que todas elas sejam brasileiras, que todas elas estejam de acordo então, para nós, com a os Estados Unidos também tem coisa muito ruim, né? Coisa também, muito ruim mesmo, assim, no seu muito pop. péssimo, péssimo. E tem coisas boas, mas tem coisas horríveis. A França, todos os países, né? Todas as culturas têm o seu lado, o que a gente pode dizer que é uma cultura boa, né? Para os olhos avaliadores, né? Porque assim a gente está avaliando do ponto de vista das nossas influências, dos livros que nós lemos. E na periferia tem muita coisa que eu vejo o povo escutar. Olha, particularmente, eu moro num bairro que não é uma periferia, assim, não é, né? Não vou dizer para você que é uma comunidade assim muito pobre, mas também não é o centrão, não é? Então tá no meio ali, mais para periferia. E eu escuto assim o pessoal na rua que está escutando nos barzinhos, tal, eles escutam muito sertanejo universitário, muito mesmo, a Simone Mendes, ele escuta muito. Aí tem uns forrós, às vezes uns funks, é o que eles estão escutando. Mas eu vejo que eles forçam muito, assim, eles que eu digo a elite, sei lá, quem comanda a cultura, que tem uma cúpula ali que comanda, né? Que, enfim. Eu vejo que eles forçam muito na Anitta. A Anitta não é uma cantora assim que o cidadão brasileiro comum gosta de ouvir, sabe? Eu não percebo isso, pelo menos aqui em São Paulo, aqui em Mogi das Cruzes, não é um tipo de cantora que você chega numa estação, sei lá, você chega num bar e tá lá tocando. Vai estar tocando o sertanejo universitário, que eu não gosto, tá, gente? Eu não gosto. Eu tenho pavor, o cara que até deu risada da Simone Mendes. É Simone Mendes o nome dela? Eu não sei, gente, eu tô por fora, tá? Eu sei que a Simone é alguma coisa. Que, aliás, a Laura Pausini fez uma dupla. Nossa, as parcerias que a Laura Pausini faz aqui no Brasil são horríveis. Horríveis, horríveis. Fica lá na Itália, pelo amor de Deus, não vem cantar com ninguém aqui no Brasil. Eu não gosto, mas enfim, eles gostam. Eu vou fazer o quê? Eu vou chegar com uma metralhadora lá e vou dar um tiro no. Não, gente, a gente realmente tem que tentar conviver em paz. Agora, tudo isso é fruto de uma deterioração social. O Pablo Vittar. O Felipe pode discordar de mim, fique à vontade, não tem problema nenhum de conversar assim, discordar. Gente, eu já passei, eu já sou adulta, entendeu? Eu sei lidar com pensamentos diferentes, conversar numa boa, e se o Felipe falar alguma coisa que eu não gostar, tá? Que eu não gostar, assim, que não for ao encontro do estágio que eu cheguei de interpretação, de leitura do mundo e aquilo que eu quero, o Brasil que eu quero, eu não vou ficar bravo com ele, eu não vou xingar ele, não vou, sabe, atacar a pessoa dele, que infelizmente as pessoas não sabem separar uma coisa da outra, né? Então a gente tem que gerar compaixão e deixar que é o estágio da evolução da vida deles, né? Então, fazer o quê? Mas, assim, o Pablo Vittar, a Anitta e outros cantores, um corolário da falência social que a gente vive, dessa falta de investimento na cultura, sabe? É Brasil? É Brasil, porque é parte da deterioração social. Eu não estou falando o Pablo Vittar como pessoa, porque eu não conheço. Eu estou falando ele como artista, que é um artista medíocre, sabe? Que não tem uma voz para cantar música, mas que canta música. E não tem voz, tá? Não é uma questão de gosto, é uma pessoa extremamente desafinada. E tem outros cantores muito bons que às vezes são aí LGBT, são trans, mas que não chegam, sabe, a essa proporção de glamour, de holofote,
porque me parece que o ruim ele é exaltado independente dos grupos, né? E quando você tem uma cantora mais ou menos que canta bem, né? As músicas não são boas, mas tem uma voz boa, igual aquela menina, aquela menina que era evangélica. Gente, estou por fora. Como é que é o nome? Priscila alguma coisa. Priscila alguma coisa. Ela era evangélica, aí virou Priscila totalmente. Nossetti? Eu não sei, ela era evangélica, tem um vozeirão assim maravilhoso, canta bem, mas a demanda é por coisa ruim, para ela ser inserida nesse gosto popular, ela tem uma voz maravilhosa. É isso, Priscila Alcântara, isso mesmo, eu sabia que era Alcântara, alguma coisa. Ela tem uma voz muito bonita, quem vai negar que ela tem uma voz bonita? Mas a demanda por coisa ruim e esse senso comum é tão pequeno, é tão raso, que as músicas delas são horríveis. Estão pegando uma cantora muito boa brasileira e estão transformando numa coisa ruim demais. Então, isso existe e isso é uma consequência, mas também é uma agenda. Essa é a minha visão, tá? É a minha visão. Eu acho que, por exemplo, um artista como o Pablo Vittar, não estou falando da pessoa dele, tá? Que eu não o conheço, eu quero que ele seja muito feliz como pessoa, porque eu não tenho nada contra pessoas. Mas eu vejo que a construção do Pablo Vittar como um artista é o fruto de uma degeneração cultural que nós vivemos, porque tem coisas muito melhores, tá? Que estão ali no nicho LGBT, tá? Não estou falando que é porque ele representa que eu também sou contra esse termo, eu sou contra essas separações, mas o universo homossexual, bissexual, das trans, né, dos travestis, tem coisa, tem que canta melhor e não chega no patamar que ele chega. Então me parece um pouco forçado, sabe, Kaique? Ô, Felipe, parece uma coisa meio forçada, assim, esse tipo de artista como representatividade da brasilidade. Mas pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Então, eu também acho que a voz dele é ruim, né? Pelo menos não me agrada. Claro, ele tá lá cantando lá forró, tá lá cantando músicas que inclusive fazem parte das músicas ditas tradicionais do Brasil. Não tenho nada contra isso, né? Pode não ser o cantor da minha preferência, né? Até porque eu sou um indivíduo, eu tenho o direito de ter a minha, independentemente do que a média brasileira gostar, né? A média brasileira pode gostar do que for, mas eu tenho o direito de ter o meu gosto, até porque eu sou brasileiro também, tanto quanto a média, né? E vamos rezar para o nosso vizinho não ouvir, né? Porque se o vizinho escuta, exatamente. E se escutar em música baixa. Tudo bem que música ruim geralmente só se escuta alto, né? Difícil alguém escutar música ruim baixo. Geralmente quem escuta música boa é que escuta baixo. Né? Exatamente, pior. Agora, se o Pablo Vittar tá lá cantando lá os forrós dele, a Anitta tá lá fazendo homenagem a Umbanda lá, eu acho isso válido, né? Ainda que num nível assim baixo de cultura, claro, eles não chegam num patamar de um Vila Lobos, por exemplo, né? De um Cartola. De um Cartola. O Cazuza, ele era homossexual, ele é bissexual, né? E era um artista, nossa, tremendo. Eu sou fã do Cazuza, tá? Fã do Cazuza. Eu também gosto muito. Mas, inclusive, essa questão de sexualidade, isso nem deveria entrar para a avaliação do artista, né? E nem o estereótipo, né? E nem o estereótipo. Exatamente. E nem o estereótipo. Então, agora, se cada um resolve cantar aí o que gosta, e coisas, inclusive, do Brasil, né? Eu acho que isso não os torna menos brasileiros, né? Eles podem ocupar assim, um patamar cultural mais baixo, né? Mas também a cultura... Você considera uma consequência dessa degeneração social que nós vivemos por conta de toda a estrutura econômica, falta de investimento? Eu acho que tem coisas muito piores aí que realmente refletem uma crise cultural de fato, né? Por exemplo, o MC Kevin fazendo música lá, dizendo que vai botar arma na cabeça de um velhinho e vai mandá-lo para Deus. Né? Eu acho que aí é uma questão, aí sim, é uma crise moral, uma crise cultural, né? De valores, por exemplo. Agora, no caso de Pablo Vittar, de Anitta, eu vejo assim como
assim, um extrato mais baixo da cultura brasileira, um extrato assim, mais popularesco, por assim dizer, né? Mas que tem ali, eu acho legítimo que tenha o seu espaço. Né? Não é o meu espaço. O que eu acho errado é obrigar os outros a isso, obrigar a gostar do Pablo Vittar, da Anitta. Se você não gosta do Pablo Vittar, da Anitta, então você não é povo, você não é popular. Não, eu sou. Não, aí já é forçado. E tem grupos que colocam essa forçação. Né? Isso aí eu sou contra. Né? Eu posso escutar, se eu quiser escutar música, se eu quiser escutar Aerosmith, por exemplo, né? Isso não me faz menos brasileiro, isso não me faz menos parte do povo brasileiro por conta disso. Se eu quiser escutar música russa, por exemplo, isso não vai me fazer menos parte do povo brasileiro. Assim como Pablo Vittar lá cantando forró, acho inclusive ótimo isso, né? Se ele quiser levantar a bandeira do Brasil, eu acho ótimo, porque a bandeira do Brasil também é dele. É claro, ele não pode ser tomado assim como o maior representante do Brasil. Não é, está muito longe de ser o sempre. Sabe o que me incomoda em cantoras e personagens aí que são brasileiras? Lógico, não tem como, né? Como a Anitta, por exemplo, é essa hipersexualização da mulher como se fosse um estereótipo da mulher brasileira. Isso é muito pernicioso para todas nós mulheres brasileiras. E não é um posicionamento de uma pessoa caretona, de uma pessoa evangélica, de uma pessoa que faz parte de um nicho conservador. É uma pessoa que tem tatuagem, nunca fui santa na minha vida, tá? Não tenho nenhuma pretensão a cânone. Agora, ela leva a imagem, e eu acho que isso é construído, Felipe, eu acho que isso não é orgânico, isso não é assim, aconteceu porque ela cresceu por conta do seu talento, por falar vários idiomas. Tudo bem, canta lá umas músicas, não vou aqui me imiscuir na qualidade vocal da moça tal. Mas, assim, a performance dela é uma performance nociva para a imagem da mulher brasileira. Isso conta muito lá fora. Não que, por exemplo, os Estados Unidos, quando tem uma cantora super sexualizada, isso não automaticamente representa a mulher estadunidense, né? Apesar da imagem do estadunidense estar muito também deteriorada, né? Se fala do estadunidense, você já imagina uma pessoa gorda comendo hambúrguer, porque mais ou menos que ficou marcado, isso foi estereotipado como o estadunidense médio. Mas, assim, para nós brasileiros, para nós brasileiras, a Anitta, ela faz um desserviço, ela não é simplesmente uma artista, ela representa lá fora, forçadamente, tá? Muito forçadamente, a mulher brasileira, né? E isso é pernicioso, essa indústria do sexo, o Brasil como um paraíso sexual, isso se reflete na prostituição. Então, assim, são várias camadas que a gente pode colocar aqui. Até mesmo na falta de respeito à mulher, porque tem gringo que chega aqui e já sai assediando as mulheres porque acha que as mulheres são disponíveis a ele. Exatamente. E, infelizmente, tem muita mulher com ilusão sobre gringo, sabe? Tem até um canal da Lívia Zarucci. Ela é muito briguenta, eu não gosto disso, eu não gosto esse negócio de ficar brigando um com o outro, eu acho uma coisa assim primitiva. Eu já fui muito briguenta, mas eu não cheguei nesse nível. Hoje eu vejo que a gente tem que dialogar, tem que conversar com educação, mas o canal dela é propriamente briga, sabe? Ela vai, faz um exposit da pessoa, faz um react disso, daquilo, mas ela fala uma coisa, de tudo isso, o lado bom, né, da Lívia Zarucci, é que ela expõe esse lado da mulher dos países subdesenvolvidos, vou colocar entre aspas aqui, e essa ilusão que você vai poder ascender na vida casando com um gringo, né? O alpinismo social através do casamento com um gringo. E isso é muito perigoso, porque muitas mulheres saem do Brasil, saem de países que são tidos como subdesenvolvidos, e com aquela... né? Ilusão do casamento com um gringo que vai se dar bem na vida, porque vai morar na Noruega, porque vai morar na França, porque vai morar na Itália, tal. Chega lá, não é nada disso, e ela até fala que são mucamas, né? São mucamas de gringo. Eu sei que é pesado isso, mas ela não está errada, tá? Então tem uma ilusão muito grande também dessa questão da mulher como a bonita, a gostosa, a mercadoria que o gringo vem aqui, pega, leva para ser sua mucama. Nisso daí ela tem até uma certa razão. Gente,
Esse tema é um tema para várias lives, Felipe, porque você pode ver que a gente vai conversando a respeito disso e vai criando, de um assunto vai levando para o outro, parece que a gente está sentado numa mesa conversando, e eu gosto muito disso. Eu gosto quando a live flui assim, e as pessoas do chat, pelo menos eu estou olhando aqui, elas entenderam a proposta, né? A gente não precisa pensar 100% igual, a gente pode conversar sem pensar, sem falar assim, ai, Felipe, você está 100% certo, você é maravilhoso, você é lindo, você... Eu também não preciso chegar aqui e falar, Felipe, você é isso, você é aquilo outro, só porque você falou que o Pablo Vittar, porque isso aí eu acho que é perfumaria, sabe? Isso é lógico que é importante a gente conversar sobre isso, porque faz parte da realidade brasileira, como você falou, são brasileiros, faz parte, querendo ou não, faz parte da vida brasileira, consequência ou não, faz parte. Eles podem ser aceitos e rejeitados também, como todo brasileiro, né? Exatamente. Então, eles podem ser criticados também, né? Como todo e qualquer brasileiro, né? Eu penso que o fundamental nessa questão de costumes aí, eu acho que o fundamental é ter o respeito e o bom senso, né? Eu penso que nem os identitários e nem os reacionários têm esse respeito e esse bom senso, porque eles querem impor as suas verdades a outros e excluindo os outros, não apenas da brasilidade, como até mesmo da humanização, né? Então, respeitar o outro não significa concordar com o outro. Né? Agora, tem que haver essa coexistência, né? Dentro, claro, dos limites da lei, do respeito, do bom senso. Se isso acontecer, não tem mais guerra cultural nenhuma. Eu sou absolutamente contra ter toda e qualquer guerra cultural. Né? É claro que a cultura ela é dinâmica. Né? Então, a gente não vai viver hoje como os nossos avós viviam. Né? A cultura está sempre mudando, e essa mudança não necessariamente é no sentido progressista, pode ser uma mudança conservadora também. Né? Existem sociedades que ao longo do tempo se tornam mais conservadoras também. Né? Mas o importante é que isso se dê de modo orgânico, né? Que mudanças num sentido mais progressista, mais conservador, ou às vezes ocorrem mudanças que são mais progressistas junto de mudanças mais conservadoras também. Né? A realidade brasileira está cheia disso. Né? E às vezes coisas que não dá nem para dizer se é progressista ou conservador, simplesmente mudou. Né? Então, da mesma forma que hoje existe maior espaço para a dita diversidade sexual na mídia, né? Também existe menos espaço para a obscenidade. Né? Por exemplo, um programa como Banheira do Gugu, hoje seria muito mais rechaçado do que foi na época. Eu sou dessa época da Banheira do Gugu, e aquilo ficava passando na televisão, e as crianças na sala, e aparecia aquele bundão aberto, era assim, olha, gente, realmente, né? Se a gente for comparar, naquela época também não era maravilhoso não, viu? Então, mas veja só, da mesma forma que houve uma mudança progressista, né, que hoje em dia se vai lá no programa do Luciano Huck, da Fátima Bernardes, alguém que se diz pansexual, né, por exemplo, né, também não se admite um programa como a Banheira do Gugu. Então a sociedade se tornou mais progressista ou mais conservadora? Não sei, simplesmente mudou. Né? Algumas mudanças são no sentido progressista, outras mudanças são no sentido conservador, mas o importante é que as mudanças e as permanências sejam orgânicas, sejam naturais, façam parte do próprio movimento da sociedade. Né? E quando elas são orgânicas, elas não se dão num sentido de guerra cultural, não se dão num sentido de conflagração. Né? A sociedade vai mudando, a sociedade vai se ajustando, né? E quando isso de uma forma até assim inconsciente, quando as pessoas percebem, até mesmo na nossa vida, né? A gente age hoje de uma forma diferente do que a gente agia há 20 anos atrás, né? Certas coisas que pareciam naturais há 20 anos atrás, hoje em dia não são mais,
né? Então, Verdade. hoje em dia eu vejo na internet pessoas problematizando o relacionamento do cara de 20 anos com a garota de 15 anos. Isso há 20 anos atrás isso não era um problema, né? Mas isso foi uma mudança no sentido mais puritano, por assim dizer, né? Ao passo que ocorreram mudanças no sentido mais progressista, né? Então, eu acho que cada época, as pessoas têm que viver a sua época. Nunca existiu uma idade de ouro e nunca vai existir uma idade de ouro, né? Eu sou muito, eu sou muito cristão nesse aspecto, né? De que a perfeição não é deste mundo, né? Eu também acho isso, sabe? Então, exigir perfeição de uma ordem política, de uma ordem social, é futilidade, porque nenhuma ordem política e social é perfeita e vai contemplar todas as individualidades. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, né? O passado não era nem melhor nem pior que hoje, era simplesmente diferente, né? Felipe, eu acho que nós, como nacionalistas, a gente tem que reivindicar, lutar por um Brasil cuja economia seja voltada para os nossos interesses. A gente precisa se industrializar, mas de fato, sabe, a gente precisa obrigar essa burguesia nacional a ter compromisso com o desenvolvimento nacional, a não ser uma burguesia reacionária antipovo. A gente precisa trazer, sim, símbolos da nossa identidade, como Getúlio Vargas, como Brizola, como Enéas, sabe? Esses que denunciavam a todo um sistema imperialista, um sistema que olha para o Brasil como um país extrativista ainda, que não valoriza as nossas potencialidades. A gente tem um agronegócio que é extremamente ruim para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, não porque a agricultura, o agronegócio per se seja ruim para a gente, porque nós somos um país, né? Nós somos um país que tem vocação agrícola, nós temos a vocação, nós temos terras agricultáveis, nós temos um clima favorável a isso, mas a hegemonia dentro do agronegócio, que se deu ali a partir da presença do Nelson Rockefeller aqui no Brasil, foi o Nelson Rockefeller que instaurou esse agronegócio tal como a gente conhece. E a gente precisa de um país minimamente, não estou falando o ninguém conhecido, pois aí, utopia. Não é utopia, gente. Eu não estou falando para um lugar lindo, um paraíso, igual lá nos folhetinhos da Testemunha de Jeová. Não, a gente pode usar a ideia, o esqueleto do estado de bem-estar social. Eu nunca fui para além disso, tá? Eu sempre falei, não, estado de bem-estar social. A gente pode fazer mudanças no Brasil e o Brasil ser um pouco melhor para nós brasileiros. É lógico que isso é a médio e longo prazo. A curto prazo, tem coisas assim que são realmente muito difíceis de dissolver, são quase problemas insolúveis. Mas a médio e longo prazo, a gente pode tornar o Brasil um país melhor se a gente tiver isso aqui, a maturidade para fazer isso aqui que nós estamos fazendo. E isso aqui, e expandindo a nossa bolha, entendeu? A gente precisa chegar em outras pessoas, a gente precisa chegar no cidadão comum, a gente tem que aprender a dialogar com o cidadão comum, né? E parar com o dividir para governar, porque é isso que eles esperam. Sectarismo, brigas, escaramuças entre nós, entre outros grupos, porque até os grupos aí de esquerda um brigando com o outro, são autofágicos, grupos de direita também que ficam ali brigando entre eles. E, enquanto isso, ninguém fala sobre sistema econômico, esse tripé macroeconômico que é uma desgraça na nossa economia, né? A gente não fala de valorizar a nossa indústria e dar dar crédito para o pequeno, para o médio, para o grande empresário. Essas questões que nós precisamos discutir. Lembrando que nós estamos numa dinâmica internacional de revolução industrial, nós estamos indo para a revolução tecnológica, para a indústria, já não é mais nem 4.0, é 5.0, 6.0. E como que vai se dar isso aqui no Brasil, sabe? E esse êxodo todo das linhas de produção, e essa automatização toda, e esses desempregados, esses serviços que acabam sendo criados da noite para o dia, porque é uma forma de sobreviver. E aí vêm os liberais e colocam para a gente que isso é empreendedorismo, aí vem o coach e fala, você pode ganhar dinheiro pela
internet, você pode especular com os títulos do Tesouro e blá, 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 blá. Sabe, é tudo isso que a gente precisa desmistificar, tem muito assunto importante para a gente falar a respeito e não ficar tratando de perfumaria, né, Felipe? Que essas questões aí de costume, elas vão se desenrolar à medida que o país se desenvolver, poder se melhorar socialmente, né, Felipe? Pode fazer sua fala final e a gente vai finalizar. Eu penso assim, questão de costume, cada um tem a sua, cada um tem o seu costume, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua criação, cada um tem os seus valores. Tem pessoas que são mais progressistas, pessoas que são mais conservadoras, pessoas que são progressistas em algumas coisas, conservadoras em outras, que são conservadores e progressistas, enfim, cada cabeça uma sentença, né? O importante nesse tema de costumes não era para ter assim, discussão nesse sentido quando se tem o bom senso e o cumprimento da regra de ouro. Trata o outro como você gostaria de ser tratado. Então, isso aí é o fundamental. Exatamente. Mais do que isso é perfumaria. E o importante é ter um Brasil viável para os brasileiros, né? É ter um Brasil com soberania, com desenvolvimento, com segurança, com educação. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser perfeito, que todo mundo vai ser honesto, que todo mundo vai ser erudito. Sempre vai ter problemas, sempre vai ter contradições, mas sempre vai ter elite, né? A elite é uma acomodação natural da nossa. Exato. Então, sempre vai ter desigualdades, né? Agora, tudo isso tem que eu não vejo a desigualdade como um problema em si, depende de como essa desigualdade é estruturada, depende da forma como essa desigualdade se organiza, porque vai haver indivíduos melhores que outros, né? Vai haver indivíduos que são mais aptos a liderar proeminências naturais, isso é natural, né? Agora, é importante que haja justiça, né? Ou seja, que aqueles que estejam acima, de fato, façam jus às responsabilidades de estarem numa posição superior, né? Então, que aqueles que tenham mais destaque político, mais destaque econômico, mais destaque cultural, mais destaque no que quer que seja, de fato, estejam à altura do cargo que ocupa, né? A desigualdade é justa quando há justiça. Agora, quando há injustiça, ou seja, quando os piores é que mandam, né? Quando os mais interesseiros, os mais egoístas, os mais perversos é que mandam, aí a desigualdade é injusta, né? A desigualdade é porque as pessoas são diferentes, né? E diferenças muitas vezes implica hierarquias. Agora, o que não pode ter são hierarquias estáveis, né? Porque muitas vezes o melhor vai vir de uma classe menos privilegiada, né? Muitas vezes o grande estadista que o Brasil precisa, ele pode não estar no Leblon, ele pode estar numa favela. Quem sabe? Né? E daí, se não dá oportunidade para ele mostrar, para que a gente conheça esse grande estadista, a gente não vai conhecer, obviamente. Né? A gente não pode também normatizar darwinismo social, que é a máxima do imperialismo. Inclusive, eu concordo muito com o liberalismo, com a boa tradição liberal. Não estou falando de liberalismo de MBL, nada disso. Né? Estou falando assim de... Isso aí é neoliberalismo. Eu acho que isso é barbárie mesmo. Né? Neoliberalismo, é barbárie. Sim, exatamente. Né? Mas eu penso num liberalismo civilizado que prega a igualdade de oportunidades, a igualdade como ponto de partida. Agora, o ponto de chegada, né? Aí é com cada um, né? É preciso dar as condições para que cada um se mostre como é. É isso que a gente tem que lutar, é isso que a gente tem que reivindicar. E tem muita coisa que... Nossa, essa live a gente poderia ficar conversando aqui a noite inteira, mas eu não vou sugar muito. Eu não gosto de sugar muito dos meus convidados. Eu fico incomodada porque eu penso assim, eles não vão voltar nunca mais. Felipe, olha só, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Foi muito bom conversar com você, muito bom conversar com nacionalistas. E eu vou chamar mais nacionalistas para conversar aqui no canal. Vou chamar o Felipe de novo para a gente falar sobre outros temas, para a gente falar sobre livros, sobre os autores nacionais, que o Felipe é aí um grande leitor.
Eu também gosto, não vou falar para vocês que eu sou assim, nossa, que eu entendo tudo, mas eu não sou uma leitora, eu lia muito mais, né? Esses livros, romances, clássicos. Hoje eu leio outros tipos de livro porque não tenho tempo, né? Porque infelizmente a gente é um só. Mas vou chamar para a gente poder conversar sobre isso, vou chamar mais nacionalistas, e para mim é uma honra conversar com nacionalistas. Para mim é uma honra ouvi-los e poder dialogar e colocar aqui as minhas ideias e, sabe, fazer essa concatenação e, enfim, né, fazer essa ligação, fazer esse contato, essa interlocução entre nacionalistas. Felipe, que honra tê-lo por aqui, tá? Essa live vai ficar... A honra foi toda minha de ser convidado para esse espaço, dialogar com uma grande nacionalista como você é um privilégio, né? A gente aprende, a gente se enriquece, né? É muito bom, né? E pode me chamar quantas vezes quiser, assim como também já te convido para ir lá no meu canal também. Eu também, já fui lá, já tomei um cafezinho com você, sim. Foi muito bom. Lá de novo que a porta está aberta, está sempre aberta para você. Muito obrigada, meu querido. Felipe é um querido, assim, um nacionalista. Eu tenho um carinho assim especial pelo Felipe, como se fosse meu filho. Porque eu já sou velhinha, né? Eu já estou com 40 bordoadas, já posso ser mãe de vocês já. Mas você é uma pessoa assim especial para mim, Felipe. Sinta-se abraçado, pode contar comigo. E vou assim, a hora que você quiser, eu estou lá no seu canal para a gente conversar sobre o assunto que você quiser. E se eu não souber falar do assunto que você quiser, eu peço ajuda aos universitários. Até porque eu gosto dessa dinâmica aqui de uma conversa livre, espontânea, né? Exatamente. Porque quando a gente conversa com alguém que tem o que falar, a gente não precisa se prender num tema, né? Os assuntos eles fluem naturalmente. Né? É verdade. Às vezes a gente vem com uma pauta, né? Às vezes eu venho com uma pauta aqui que eu fico tão desesperada em ter que falar tudo. Até vou mudar, gente. É bom deixar esse recado aqui na reta final da live, que eu vou mudar minhas lives. Eu não vou fazer mais lives de 3 horas, porque o pessoal reclama muito. Eu vou começar a diminuir, fazer live de 1h30, pegar um livro, falar sobre aquele livro. Se tiver mais coisas, sobre mais livros, leituras complementares, eu faço uma outra live para falar sobre, sabe, para não ficar bombardeando com muita informação e a minha voz vai para o saco também, né, Felipe? Porque a gente que faz live de 3 horas, chega no final da live, a gente já não consegue mais nem falar direito, porque não há voz que aguenta. Eu tô ficando velha também, gente, então vocês têm que começar a, né, dar aí um perdão para a vovozinha aqui. Felipe, muito obrigada. Silvio, você tá por aí, meu bem? Eu nem vou chamar o pessoal. Olá, Cibele. Pergunta, porque a gente precisa encerrar aqui, tá? Desculpa, as perguntas vão ficar para uma próxima live. Um grande abraço à minha amiga Raquel Ferreira. Ela é demais, Raquel. Beijo, Raquel. Realmente, Sibeli, teve muita questão, muita pergunta, mas vai ter que ficar, já fica deixa, né, para a próxima live com o Felipe. Um abraço ao Silvio também, muito obrigado aí pela excelente atuação, né? Hoje estou entre amigos. Sim. A Cibele é uma pessoa muito especial, conheço ela de bastante tempo, sempre se mostrou íntegra, correta, culta, inteligente, sempre teve o que falar, né? Enfim, é uma pessoa que alia inteligência com caráter, né? Porque tem muita gente que tem caráter e não tem inteligência, tem gente que tem inteligência e não tem caráter, né? Mas a Cibele reúne essas duas coisas. Não se esqueça, Felipe, que você já falou que era para eu ser a rainha do Brasil. Olha se eu acredito nisso, hein? E mantenho isso. Eu sou a favor da monarquia se a Cibele Laura for a rainha do Brasil. Né? Olha só, tá vendo? Olha se eu acredito numa coisa dessa. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Muito obrigado.